No vídeo anterior, eu falei sobre gestão de tempo. E nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre gestão de risco, tanto na vida quanto nos investimentos. Eu sou um cara. Eu invisto desde 2020, mais ou menos, e 2021, 2020 eu acho, e quando eu tinha uns 16 anos. E já se passaram aí 4, vai fazer 5 anos por aí. E uma coisa que eu sempre levei na minha vida, depois que eu comecei a aprender sobre investimentos, é trazer analogias, né, da vida para os investimentos e dos investimentos para a vida. E a gestão de risco ela está muito alinhada em tudo. Eu estava tendo esse insight recentemente que eu vi em algum post do Instagram e que ele falava sobre a gestão de risco nos investimentos. O importante não é eliminar os riscos, mas sim saber administrá-los, saber gerenciá-los. Sempre é importante ter essa noção de que o risco ele não é ruim. Por quê? Existe uma quase que lei universal que quanto maior o risco, maior o retorno esperado daquele ativo, de um ativo financeiro, vamos dizer assim, né? Nesse exemplo. E quanto menor o risco, menor é o retorno esperado daquele ativo. É sempre importante a gente ter a noção de que o risco que te leva à ruína não é bom. Isso não é bom mesmo e isso a gente precisa evitar. É o único risco que a gente precisa realmente eliminar, é o risco da ruína. É o risco da gente atravessar a rua sem olhar para os dois lados. É o risco de investir em um ativo que tu não tem a menor ideia, que tu nem conhece, foi por recomendação de um amigo, entende? Isso é um risco altíssimo, que não vale a pena ser integrado. Mas a gente tem que ter a noção de que o risco, ele é inevitável. Ele é inevitável, tanto na vida quanto no mercado financeiro. O mercado ele sempre vai apresentar incertezas, muito mais agora no curto prazo. O mercado financeiro, eu me refiro aqui à bolsa de valores, ou as ações em empresas de modo geral, elas no curto prazo são muito imprevisíveis. Porém, no longo prazo, o gráfico que você vê no Google, por exemplo, se tu larga uma ação, é, vamos dizer, Itaú, ITUB, YouTube 3, tu vai ver que ela tem um gráfico. No curto prazo ela vai estar bem assim. No longo prazo ela vai estar mais ou menos assim, subindo. Por quê? Porque no curto prazo ela é muito imprevisível e no longo prazo ela segue a geração de lucro dela, a geração de caixa da empresa. E isso é muito interessante, porque o mercado ele a bolsa de valores, ela sobe caindo. Ela sobe caindo. Isso é uma virada de chave essencial para quem quer investir, né? E tentar eliminar completamente o risco vai te deixar de fora de investimentos muito bons, com potenciais de retorno muito bom. É, escolhas mais conservadoras, com muito menos risco, são excelentes investimentos, né? São bons, é uma boa ideia, é uma boa filosofia, mas te deixa de fora realmente de muitos outros riscos. E saber gerenciar o risco de forma consciente é a melhor opção. Porque, por exemplo, analisar especificamente, cuidadosamente, os ativos e diversificar são estratégias que a gente utiliza para mitigar esses riscos. A diversificação é o princípio fundamental dos investimentos para o longo prazo. E também
para a vida. Você colocar todos os ovos na mesma cesta, tem esse exemplo de não colocar os ovos na mesma cesta, no caso. Ou colocar as maçãs na mesma cesta, porque ela estraga, sabe? Ela estraga, ela contamina as outras. Enfim. Outra coisa que a gente precisa. Eu não tenho nada preparado, tá? Pros vídeos. Eu vou falando enquanto eu penso, né, sobre o assunto. Mas são coisas que realmente já tem aqui na cabeça, porque depois que a pessoa estuda, ela já fica mais preparada, digamos assim, né? Só que como eu não tenho nenhum roteiro, eu não tenho ainda o que eu vou falar em tópicos, em roteiros, né? Mas o principal do mercado financeiro nos investimentos é de fato focar no longo prazo para poder e diversificar os seus ativos para não eliminar os riscos, mas diminuir e poder controlar eles de forma consciente. A gente não. Na vida assim. A vida é completamente imprevisível. Né? A vida é completamente imprevisível. É um jogo de dados, né? Alguém jogou uns dados aí e caiu alguns números. Você nasceu na família que nasceu, você teve o estudo que teve, você não teve controle nenhum sobre isso. E a vida, ela apresenta vários riscos, né? E principalmente financeiro. Infelizmente, muita gente ainda cai em pirâmide financeira. E isso volta lá no que eu falei no início. Se as pessoas estão te oferecendo um retorno muito alto, sem risco, desconfia. Desconfia. Na verdade, não só desconfia, como cai fora. Manda a pessoa, sei lá, cala a boca, vai para outro canto. Nem conversa, nem dá corda para essa pessoa. Porque não é um investimento. É simplesmente uma pirâmide. Não existe retorno alto sem risco alto. Risco e retorno andam junto. Botem isso na cabeça. Risco e retorno andam junto. Sabendo disso, você não cai em falácias, em pirâmide financeira. A gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar que existe risco na nossa vida, que o mercado financeiro, os investimentos, eles existem volatilidade. A gente precisa aceitar isso. E em vez de temer as oscilações, é importante a gente controlar isso. É importante a gente controlar, ao invés de temer. Então, o vídeo é basicamente sobre isso, tá? Era uma gestão de risco e te trazer a noção de que o risco ele é proporcional ao retorno. Isso te faz entender que investir em tesouro direto, por exemplo, vai te trazer. É que aqui no Brasil é engraçado, né, falar sobre isso, porque a taxa de juros é muito elevada comparado aos outros países. Então, nos Estados Unidos, se tu vai investir no tesouro direto deles, não vale a pena, né? Comparado a investir em ações, em montar uma carteira diversificada, muito bem estruturada para o longo prazo, sabe? Não faz nenhum sentido. Mas aqui no Brasil faz sentido bastante investir em renda fixa. Mas o que eu quero dizer é que o retorno que você consegue ter investindo em tesouro direto vai ser um pouquinho menor. Um pouquinho menor não, vai ser. Vamos ser sinceros, vai ser bem menor. Vai ser bem menor que tu investir em ações. Ações ele é muito mais arriscado. Ações são muito mais arriscadas e por isso tem um retorno esperado maior. E assim como o Tesouro Direto tem um risco menor, que é atrelado ao governo, né? Você vai ter um retorno esperado menor. Isso, digamos, no longo prazo, né? Que é o que é o nosso foco aqui nos investimentos. Agora, você investir, ó, Tesouro Direto e ações, você investir em imóveis, tá ali no meio. Tá ali no meio, mais voltado para cá em ações. Por quê? Porque
Imóveis, ele tem um risco, né, claro, do... Você só tem um inquilino, talvez esse inquilino não seja bom, não seja um bom pagador, ou algo do tipo, né? Sempre tem essas questões. Mas apesar disso, o imóvel, ele te traz, além do aluguel, ele te traz uma valorização excepcional, esplêndida, assim, no longo prazo. Até no meio que quase no médio prazo, assim. E por isso que ele fica mais ou menos ali no meio, apesar dessa correlação entre risco e retorno. Então, sabendo disso, você consegue ter uma noção mais ampla de tudo, né? E não cai em falácias, em pirâmides financeiras, em qualquer pessoa que te diz que vai te dar um retorno alto com um risco baixo. Simplesmente não existe. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham tido uma virada de chave, quem sabe, ou ter tido um insight em alguma relação, algo novo. Você aprendeu algo novo? Comenta aí o que você aprendeu nesse vídeo, o que te fez gerar uma chavezinha. Você já passou por alguma situação que envolvia risco e retorno? Você já fez algum tipo de investimento que você pensou que, quem sabe, ia te dar um retorno bom com um risco baixo? Comenta aí. Clica no botão de gostei, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Aqui os vídeos são simples, são eu falando com a câmera e não tem roteiro, tem um assunto específico e eu vou falando e vou desenvolvendo o assunto durante o vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho aí também para não perder as notificações e os próximos vídeos. E sejam independentes. Valeu!